No corpo humano, o sistema que é responsável pela eliminação de substâncias em excesso, controle da quantidade de água e de sais no nosso corpo, é o sistema urinário, tá? A composição do sistema urinário, a gente vai ter 4 estruturas principais. Os rins, que são esses órgãos pares, né? Então, é um par de rins que a maioria das pessoas tem, né? Algumas pessoas, por uma questão de desenvolvimento, nascem com apenas um rim, né? E vão descobrir isso muito tempo depois na vida, se um dia descobrirem. Mas normalmente são 2. Os rins são ligados à bexiga urinária, né? Então, nos rins, a gente vai ter a estrutura responsável pela filtração do sangue e aí a produção de urina, e a urina vai ser armazenada na bexiga urinária. O que liga cada rim à bexiga urinária é um ureter, tá? Então, nós vamos ter saindo aqui de cada rim um caninho que desemboca lá na bexiga urinária. Então, de cada rim parte um ureter, então nós temos 2 ureteres. A bexiga é um órgão muscular com capacidade de expansão, né, para armazenar a urina. Ela tem um limite de armazenamento máximo aí por volta de meio litro. E ela se comunica com o meio exterior por meio de um outro caninho da uretra, tá? Então, a urina ela vai ser produzida no rim através da filtração do sangue, conduzida pelos ureteres até a bexiga, onde ela é armazenada até o momento do reflexo da micção, né, da vontade de fazer xixi, e aí ela vai ser liberada para o ambiente exterior, ambiente externo, pela uretra, tá? A gente vai ter uma pequena diferença aí em relação à uretra masculina e feminina. A uretra feminina, ela é um pouco mais curta, tá? Ela é mais curta que a masculina. A masculina, ela é mais longa. E aí, né, por quê? A uretra feminina, ela só tem relação, ela só está ligada com o sistema urinário. A uretra masculina, ela tem funções compartilhadas no sistema urinário e no sistema reprodutor, né? A uretra masculina, ela passa pelo interior do pênis, então ela é mais longa, tem aí por volta de uns 15 centímetros de comprimento, enquanto a uretra feminina tem uns 4 centímetros, tá? E ela é exclusiva, no caso das mulheres, do sistema urinário e no caso dos homens, ela faz parte do sistema urinário e também do sistema reprodutor, tá? Aí, além dessas 4 estruturas, né? Os rins, os ureteres, a bexiga e a uretra, associado ao sistema urinário, já que ele vai filtrar o nosso sangue, né, e produzir a urina a partir daí, é claro que a gente vai ter uma grande relação com vasos sanguíneos, né? Então, chegam aqui nos rins, chega uma ramificação da artéria aorta, né? Então, a artéria aorta vai se ramificar e vai um lado, né, para cada rim de uma artéria renal. Então, as artérias renais vão levar sangue arterial para os rins para ser filtrado. Depois de ser filtrado, esse sangue volta para a circulação, né? Então, ele vai voltar aqui pelas veias renais, né? E aí, essas veias renais vão se fundindo com outras até chegar a se fundir com a veia cava inferior, que vai desembocar lá no átrio direito, certo? E aí, além, né, associado aqui aos rins, a gente vai ter como se fosse um chapéuzinho em cima de cada um deles, a gente vai ter uma glândula, que é a glândula suprarrenal, que a gente vai falar a função dela depois, tá? Aí, os rins vão filtrar o sangue e vão produzir a substância a ser eliminada. A substância
eliminada é a urina, né? A urina vai conter aquilo que está em excesso no nosso corpo, aquilo que tem que ser eliminado, porque se continuar é tóxico, ou aquilo que simplesmente tem que ir embora, né? A composição da urina de uma pessoa saudável, ela tem vários componentes, né? Mas nenhum deles que deveria ter sido reabsorvido pelo corpo. Então, pela urina, vai ser eliminado o excesso de água. Então, se, né, durante o dia você beber mais água do que o seu corpo precisa, você vai eliminar uma quantidade maior de urina, né? A ureia, o ácido úrico, que são as excretas nitrogenadas, né? A ureia, a principal excreta nitrogenada, já que nós somos mamíferos, né? Principal excreta nitrogenada, já que nós somos mamíferos. O ácido úrico pode ser produzido mesmo que em pequenas quantidades, em quem não tem, né, as patologias relacionadas ao aumento da produção de ácido úrico. Creatinina é um produto do metabolismo muscular, produzido a partir daquela creatina, né? Lembra da creatina fosfato lá do músculo? Então, a creatinina é um metabólito disso, ela vai ser eliminada pela urina. Além disso, sais, né? Os íons, sódio, potássio, cloreto, magnésio, cálcio, né? Os íons que estejam em excesso. Coloquei ácido úrico 2 vezes aqui. Bilirrubina. A bilirrubina, ela é um produto do metabolismo de hemoglobina. Então, a hemoglobina faz parte das nossas hemácias, né? E as nossas hemácias são recicladas com uma certa frequência, né? Lembra lá que elas vivem em média 120 dias. Depois disso, elas vão ser retiradas da circulação sanguínea e vão ter seus componentes reciclados. Entre os componentes, a gente vai ter a hemoglobina, né? Aí, uma parte da hemoglobina, o grupo que contém o ferro da hemoglobina, vai ser metabolizado e vai ter como produto, né, a formação de bilirrubina, que vai ser também eliminada via urina. Ela que dá a cor amarelada para o nosso xixi, tá? Então, na pessoa saudável, a gente não tem aqui proteínas, a gente não tem aqui glicose, aminoácidos, né? Porque afinal essas são substâncias importantes para o nosso corpo. Mas em casos de patologias, né? Por exemplo, no caso do diabetes, aí uma das formas, né? Um dos diagnósticos de diabetes é a presença de glicose no sangue. Glicose no sangue não, glicose na urina, né? Por que ela foi parar lá? Porque ela estava em excesso? Porque ela é ruim para o organismo? Glicose não vai ser ruim, mas porque no diabetes ela vai estar em excesso e vai exceder a capacidade desse sistema de retirar ela de lá. Beleza? Vamos conhecer um pouquinho melhor aí onde está localizado, né? Então, os nossos rins, eles são esses órgãos aqui no formato de um feijãozinho, tá? Então, ele tem o formato de um feijão aqui. E ele está localizado no nosso abdômen, né? Porção abdominal, mas mais dorsal, né? Mais pro lado, mais ali para as suas costas. Localizado onde? Esses aqui são os ossos da sua bacia, tá? Então, localiza, bota a mãozinha na cintura aí. Você vai colocar a mãozinha na cintura. O seu rim vai estar um pouquinho para cima, tá? Na direção de trás, onde está apontando o seu dedão, se você está com a mãozinha na cintura, tá? Então, vai ser mais ou menos, vai ser logo abaixo do diafragma, olha o diafragma aqui, ó. O diafragma aqui, ó, aqui, né? Então, logo abaixo do diafragma, perto das últimas costelas flutuantes que você tem, aí vai estar o seu rim, certo? A bexiga urinária vai estar bem embaixo, vai estar bem ali embaixo na região pélvica, tá? Aí, vamos imaginar que a gente faça um corte, tá? Então, esse desenho aqui mostra um corte transversal no nosso corpo. O que é isso?
Imagina que passou uma motosserra e separou as suas pernas do seu tronco, né? E é exatamente nessa região aqui, ó, cortando o seu rim ao meio. Quem mais está nessa região? Ó, olha aqui, ó. Então, esse aqui é o seu rim cortado ao meio, tá? Olha aqui, ó, vértebra. Então, aqui é a coluna vertebral, aqui é a parte das suas costas, certo? Aí, aqui, onde ele tá em altura, mesma altura, né? Ó, mesma altura do pâncreas, mesma altura do estômago, mesma altura do baço, tá? Então, tá localizado aqui nessa região abdominal mesmo do nosso corpo, mas voltado para trás, né? Na região posterior, beleza? Vamos olhar um pouquinho melhor para esse órgão, tá? Para um rim. Então, esse aqui é um corte longitudinal de um rim. Corte longitudinal. Ele tem esse formato de feijão que eu já comentei, né? É um órgão de aproximadamente uns 12 centímetros de comprimento. Tem um tamanho aí de 12 centímetros mais ou menos. E ele é um órgão maciço, tá? Diferente do estômago, por exemplo, que é uma bolsa, né? Que é um saco vazio. Vazio não, né? Cheio de ácido e daquilo que você come. Os rins são órgãos maciços, tá? E aí a gente vai distinguir duas regiões nos nossos rins. Uma região mais externa, que a gente vai chamar de córtex renal, tá? Córtex a gente vai chamar sempre a parte de fora de algum órgão, né? Como se fosse a casca desse órgão. Então, o córtex renal é a parte mais externa e a parte mais interna, parte de dentro aqui, essa aqui vai ser a medula. Tá? Então, a gente vai identificar duas porções do nosso rim, o córtex mais externo e a medula mais interna. Reparem o seguinte, aqui ó, na medula é onde vão se formar as estruturas, né, como se fossem os drenos, que vão se fundindo, né, vão se juntando e formando aqui, ó, o que vai formar, né, o que vai desembocar aqui no ureter depois. Então, aqui na medula, a gente vai ter as estruturas que vão ser responsáveis, principalmente, por captar a urina que foi produzida e mandar ela lá para a bexiga para ser armazenada, né? E onde essa urina vai ser produzida? Principalmente na região do córtex. Por quê? Porque é no córtex que a gente tem os néfrons. Então, os néfrons são as unidades funcionais dos rins, tá? Então, as estruturas que são responsáveis pela filtração do sangue no rim é chamada de néfron, tá? Vou fazer um desenho bem simples aqui da estrutura do néfron, depois eu mostro uns desenhos melhores, tá? Então, como é que ele é basicamente? Então, a gente vai ter aqui, ó, a gente vai ter uma região que forma tipo um C, né? Um C de cápsula, tá? Então, essa região que forma uma cabeça aqui, ó, vai ser a cápsula. Aí, da cápsula, vão partir alguns tubos, vai ter um tubo, né, contorcido, então cheio de voltinhas. Esse tubo vai ter depois um alongamento, formando uma alça. Aí, mais um contorno, mais umas voltinhas e vão desembocar num túbulo onde vão desembocar outros néfrons, tá? Então, tem um outro néfron para cá, ó, então tem os outros túbulos para cá, outros pro lado de cá, certo? E eles se juntam nessa porção final aqui.
Então, vamos aos nomes dessas partes aqui, tá? Então, essa primeira parte aqui, como eu falei, né? Ela tem um formato de C aqui, ó. Então, ela é a cápsula renal, tá? Antigamente, ela recebia o nome de cápsula de Bowman, por ter sido o cientista que descreveu. Hoje, a gente usa cápsula renal. É aqui que vai começar o processo da filtração, da formação da urina. Essa região aqui, ó, é o túbulo contorcido ou contornado proximal. Por que proximal? Porque ele está próximo da cápsula. Essa região aqui, ó, que vai ser essa alça, ela vai ser chamada de alça néfrica. Néfrica, tá? Antigamente ela recebia também um outro nome de alça de Henle. Henle, tá? Hoje, alça néfrica. Esse túbulo que está mais distante da cápsula é o túbulo contorcido distal, porque ele está mais longe, o que está mais perto é o proximal, certo? E aí aqui no final, onde vai ser a região onde desembocam, né, vários néfrons, esse aqui vai ser o ducto coletor, tá? Esse ducto coletor que tá aqui, ele vai se formando, ele vai se juntando e liberando o seu conteúdo aqui, ó, onde a gente falou nessas regiões aqui, ó, nessas regiões que vão se fundindo, se juntando e no fim culminam lá com a formação do ureter, certo? Beleza, então esse é o esqueminha básico, né, da estrutura de um néfron. Em cada rim, então em cada um, nós nascemos com cerca de 1 milhão de néfrons. Então, a gente tem 1 milhão de néfrons em cada rim, por rim. E aí, qual que é a boa notícia? Bastante, né? Então, a gente tem 1 milhão em cada rim quando a gente nasce. Ao longo da vida, esses néfrons, eles vão se perdendo, tá? Então, néfrons não têm capacidade de regeneração, não tem células tronco capazes de originar néfrons no nosso organismo. Então, nós vamos perdendo ao longo da vida a quantidade de néfrons. Então, essa quantidade diminui ao longo da vida, tá? E aí, a idade normalmente causa essa redução, né? Só que outros fatores podem contribuir para um aumento mais acelerado nessa perda. Então, descontrole de pressão, patologias como diabetes, pressão alta, uso de substâncias químicas, né? Então, excesso de álcool, drogas, medicamentos, tudo isso afeta os nossos néfrons e diminui com o tempo a nossa capacidade de filtração do sangue, tá? Então, normalmente, com a idade, essa capacidade de filtração já seria reduzida. Quando você não cuida bem do seu rim, essa capacidade ela diminui mais rápido ainda. Então, bebeu a sua água já, antes da gente continuar. Se não bebeu, levanta lá e vai pegar um copo para não ficar com sede.